Fala Hauser, beleza? Aqui é o Bruno, sou colaborador aqui da House Mag Academy, sou engenheiro de som, produtor musical, eu dou curso de mixagem aqui na escola, presencial, mais na frente vai ter novidade e vamos estar trazendo esse curso online. E hoje a gente vai fazer o review da Sennheiser. Muito obrigado, Sennheiser, pela parceria, ter enviado esse headphone aqui para nós, o modelo H560S, e a gente vai fazer um unboxing aqui. Muito obrigado mais uma vez por essa parceria, e vamos estar aqui destrinchando com vocês o que a gente pode, quando a gente vai comprar um headphone, o que a gente deve pesquisar antes de definir esse headphone. Opa. Muito bem embalado, com o maior cuidado. Caixinha dele aqui. Ó. Sennheiser. Então, primeira coisa, acho que vamos analisar aqui é a caixa aqui, tem a foto dele, bonitão, o número do modelo. E aqui na caixa a gente já tem uns dados muito importantes aqui, technical data, ou dados técnicos, né? Então, resposta de frequência aqui, ó, frequency response, mostra aqui. Mostrou. Então, frequency response, a resposta de frequência desse headphone é de 12 Hz a 38 kHz. Então, é um range muito grande, galera. Ele vai desde o subgrave, aliás, abaixo do subgrave. Então, o range de frequência que a gente consegue escutar humano é de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, esse headphone ele tem um range muito amplo, e acho que por conta disso ele também tem uma resposta muito flat. Depois a gente vai estar dando uma olhada aí no gráfico de resposta de frequência, tá? Vamos ver. Sound Pressure Level, o nível de pressão sonora, 110 decibéis, 1K RMS. Então, a média de pressão sonora dele, no máximo, é 110 dB, que é uma pancada, galera. Não aconselho ninguém a usar o headphone muito alto, porque utilizar o headphone muito alto, ele pode causar danos ao nosso ouvido, tá? Se eu não me engano, o máximo que tu consegue trabalhar com qualquer volume de som a 110 dB é meia hora, e olhe lá, tá? O nível de pressão sonora mais adequado para a gente trabalhar é 80 decibéis, que permite a gente trabalhar 8 horas seguidas sem causar danos ao nosso ouvido. E mesmo assim é bom fazer breaks periódicos, tá? E outro dado muito importante que fala aqui é a taxa de distorção harmônica, ou THD, 0,05% a 1 kHz a 90 dB/SPL. Isso quer dizer que quando a gente está escutando a 90 dB/SPL, a frequência de 1 kHz, ela distorce 0,05%. É uma taxa de distorção bem baixa. Sempre que você for comprar um headphone, principalmente para mixagem, se essa é a tua intenção, é olhar a taxa de distorção harmônica. Essa taxa de distorção harmônica ela tem que ficar abaixo de 1%, tá? Outro dado importante é que a concha ela é aberta, tá? Isso é muito importante para headphones utilizado para mixagem, certo? Por que a gente usa o headphone de concha aberta para mixagem? Porque as conchas abertas elas não acoplam as frequências e aí permitem uma resposta mais flat. Então vamos continuar abrindo aqui. Vamos abrir agora. Tchan, 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 tchan. Tá aqui. Olha só. Que lindo o headphone. Ele é levinho. Então nós temos a gradinha aqui, pode ver que a concha é aberta, certo? Ele encaixa muito bem no ouvido, tá? É confortável, bem confortável. Temos um cabo aqui com uma distância
legal, por caso se o computador ficar embaixo da mesa, alguma coisa assim, precisa de uma distância, ele tem uma distância legal. E aqui a gente tem encaixe P10 e o adaptador para P2. É legal esse adaptadorzinho para P2 aqui que eles mudaram. Eu tenho um modelo aqui um pouquinho mais antigo da Sennheiser, que é o HD558, que eu gosto muito também. Nós vamos fazer uma comparação. E o adaptador dele ele não é um cabinho aqui, ó, ele é direto isso aqui. E essa pecinha aqui direto no P2, às vezes ela incomoda, que ela fica muito grande e acaba ficando ali exposto para algum dano. Agora eles fizeram uma paradinha melhor. Ó, o adaptador ele tem um cabinho e aí o plug fica mais pertinho ali da onde a gente quer. Então eu vou botar aqui e vamos fazer um first listening aqui. Vou buscar aqui umas músicas que eu estou acostumado a escutar antes de mixagem, músicas que eu sei que soam muito bem. Uma delas é Dark Side, Paper Trails. Deixa eu colocar aqui. Estou escutando no máximo para escutar, para sentir a pressão dele. Olha só, percebi um detalhe que eu nunca tinha percebido nessa mix aqui. É um dedo arranhando na corda. Detalhe muito nítido, que é difícil de perceber em outros lugares. Então, olha, já na primeira música eu tô achando o headphone muito bom, tô escutando ele no máximo aqui, não distorce nada. Tô percebendo todos os detalhes na mix. Tem um detalhezinho que eu nunca tinha percebido nessa mix. Eu escuto essa música bastante, que é uma troca de nota ali da guitarra, aliás, do violão, que aparece aquele arranhado no dedo quando o dedo apita quando a gente está trocando de nota. O low end muito redondinho, dá de perceber os graves e os médio graves bem definidos, tá? Até o sub a gente consegue ter uma resposta bem boa aqui, uma profundidade muito boa do fone. E eu vou botar mais outras músicas aqui para sentir um pouquinho mais. Definição muito boa do fone, a gente percebe cada detalhe. Essa faixa aqui, ela é uma faixa que tem poucos instrumentos, mas ela é muito bem mixada, muito bem masterizada, e a gente consegue perceber os detalhes a bateria e o violão, a voz é enorme, e a gente consegue mergulhar na música. O fone realmente ele tem uma definição fantástica, tá? Fantástica. Agora eu vou botar uma faixa minha, que não custa nada, né? Já que é uma música que eu mixei. Acho que vai ser uma referência legal de escutar aqui. Eu vou botar aqui do meu projeto Groove Organic. Vou colocar a faixa Funky Good Time, que é uma faixa de down tempo. E vamos ver como é que fica aqui com esse fone. Definição nos brilhos muito boa, profundidade muito boa dos graves, dá pra perceber tudo. Tem um brilho bem gostoso esse headphone. Agora a última parte do nosso review. É muito importante antes de comprar um headphone a gente procurar o gráfico de resposta de frequência do headphone, galera. É isso aqui que vai determinar se o headphone ele vai ter uma resposta adequada para a gente fazer uma mixagem, ou se a gente vai ter que compensar de alguma maneira
o que ele está fazendo. Então eu vou buscar aqui, eu já deixei separado duas coisas. Primeiro é o site da Sennheiser. Então uma parada interessante, esse fone aqui ele está custando no site da Sennheiser R$ 1.749, é feito em 10 vezes sem juros, no Pix ou boleto com 15% de desconto, que é a parte mais importante que a gente deve olhar, o que já tinha, que a gente já verificou ali na caixa, tá? São esses dados aqui das especificações. A frequência de resposta, tá? No site ele está dizendo que é de 6 Hz a 38 mil Hz, na caixa ele estava falando que é de 12 Hz a 38 mil Hz. Não faz diferença porque a gente não escuta nem 6 Hz nem 12 Hz. 12 Hz já é grave o suficiente para a gente perceber se tem algum problema no subgrave, e aí quando a gente estiver fazendo uma mix ou uma master, a gente passar um filtro. Nível de pressão sonora, que a gente deve olhar aqui, 110 dB a 1K, pressão sonora, RMS, e a taxa de distorção harmônica, 0,05% a 90 dB SPL, certo? Temos as dimensões aqui, a gente já viu ele aqui, ele realmente é muito confortável, ele encaixa bem na orelha, o som vaza legal, ele não fica criando muita pressão na orelha, então é um fone que a gente consegue trabalhar bastante tempo sem fadigar. Eu sei porque eu tenho esse outro modelo aqui, que é o primo irmão um pouco mais velho, que é o modelo HD558, certo? Então ele também tem esse modelo de concha aberta, e esse headphone aqui é um headphone muito confortável, certo? Então a última coisa que eu gostaria de analisar aqui com vocês é a taxa o gráfico de resposta de frequência, que eu busquei aqui do site headphones.com. Eu fiz um print aqui e a gente tem aqui, então aqui a gente vê aqui o nível de pressão sonora, certo? E aqui as taxas de frequência, certo? Então no vertical temos o nível de pressão sonora, então a gente percebe aqui, ó, de 20 Hz, que é a taxa que a gente começa a escutar, ele até 40, ele tem uma subida, ele tem uma leve subida aqui. Então ele tem uma variação de 5 decibéis de 20 Hz até 40. Depois ele segue praticamente flat, certo? Do 40 até aqui até 1K, até 900, até 1K aqui ele segue praticamente flat. Isso aqui é muito bom, tá, galera? E depois a gente tem aqui um bump aqui que começa aqui no médio agudo e vai até os agudos, até que aqui em 5K a gente tem esse bump aqui de até 90, que chega a 90 decibéis, tá? O que isso quer dizer? Então essa resposta aqui ela dá bastante definição para o headphone, mas se ela for muito acentuada, a gente vai começar a gente pode estar percebendo o agudo um pouco mais alto do que ele está realmente na mix, e talvez tenha que compensar depois. Então ele é um headphone praticamente flat, ele não tem problemas aqui nos graves. Essa variação de 5 dB de 20 Hz a 40 Hz, ela não cria problemas, tá? E uma variação de 10 dB, ela já pode começar a criar um certo problema para nós. Então, eu estava percebendo ali, eu falei algumas vezes que ele tem bastante brilho, é bastante nítido. A gente tem que se acostumar com esse brilho no headphone, tá? A mix ela vai ficar bem brilhosa para que ela fique flat, tá? Porque ela tem essa variação aqui do 85 a 95 decibéis em 5K, e essa é uma frequência de bastante presença. Depois aqui dos 5 até os 10K ela dá uma caída aqui, ela tem um bump que volta lá pro 80 decibéis, justamente na área da sibilância, então quando a gente tem S's, principalmente em vocais, ele não vai ser tão agressivo, isso é bom. E depois ele segue praticamente flat até os 20 kHz. Então uma resposta em geral é muito boa,
a gente só tem que ficar ligado aqui com a região dos 5K, que ele pode parecer um pouco brilhoso, e tem que monitorar isso aí com cuidado na mix. Overall, achei um fone muito bom, super recomendável para quem está começando a produzir aí e precisa de um fone com uma resposta bacana para fazer a mixagem, certo? Eu pessoalmente eu prefiro sempre mixar com monitores, porque no monitores a gente tem uma sensação que o headphone não tem, que é a gente sentir realmente a onda sonora bater na gente, né? Um estúdio bem equilibrado, com acústica equilibrada e um sistema de som balanceado, ele nos permite sensações que o headphone não dá, que é realmente sentir o grave, o subgrave bater na gente e dar uma sensação de profundidade que a gente não consegue exatamente ter no headphone. Mas se a gente não tem um par de monitor bem equilibrado e uma acústica bacana no quarto, o headphone, esses aqui são ótimos, tá? Para a gente fazer uma mix com uma resposta bacana, beleza, galera? Recomendadaço, headphone Sennheiser HD 560.